Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade manifesta a nós, Senhor. O Senhor nos amou e nos deu vida. E hoje podemos nos reunir para render honras e glória ao teu nome, Senhor. Aonde não havia acesso, o Senhor abriu uma porta. Aonde havia inimizade, o Senhor operou reconciliação. Para que hoje possamos estar, Pai amado, diante do trono da graça, com mãos santas levantadas, declarando que só a Ti, Senhor, seja a honra, só a Ti seja toda a glória, porque o Senhor é merecedor. Nós te damos honras nesta noite, honramos a Tua presença, honramos a Tua palavra, Senhor. Você é digno de toda a honra, e nós estamos aqui para a Te entregar tudo o que é devido, Senhor. Nós te damos graças, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, amados? Aleluia. Que presença maravilhosa, que tempo precioso, amados. O Senhor é bondoso conosco. O Senhor nos reconciliou com Ele. Não fosse o Senhor, amados, na minha e na sua vida, aonde estaremos? Não fosse o Senhor por nós, amados, qual seria nosso destino? O Senhor Jesus impactou a nossa eternidade, amados, por causa da decisão dele de obediência. Sim, ele precisou obedecer. Ele precisou obedecer. E porque ele foi obediente até a morte, amados, eu e você estamos aqui hoje, nos reunindo no nome dele. Aleluia. Pai, nós te damos graça. Você pode levantar suas mãos e render um pouco mais de graças ao Senhor. Renda graças ao Senhor por tudo que ele fez na sua vida. Sim, naturalmente alguns podem olhar e ver, houve uma grande restauração. Outros se pensar, talvez não tão grande, ou não era tão errado assim. Amado, você era separado de Deus. Não importa o quão alguém pode querer se apoiar numa justiça própria, ninguém poderia permanecer de pé diante do Senhor, mas Ele nos pôs de pé diante do Senhor. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E hoje nós temos paz. Hoje nós temos paz, porque fomos reconciliados. Pai, nós te damos graça, Senhor. Como é bom estarmos reunidos. Como é bom, Senhor, reconhecer a Tua grandeza, Senhor, porque temos nós para Te oferecer, Senhor. Qual foi a nossa parte nisso, Senhor? Mas o Senhor bondosamente, misericordiosamente e graciosamente nos reconciliou contigo, e por isso nós somos gratos, Senhor. Por isso nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, amados, fica à vontade. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém. Obrigado, gente. Vocês são top. Glória a Deus. Deus é bom. Você está feliz, amados? Amém. Que tempo precioso, que presença maravilhosa. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero falar hoje à noite, amados, sobre a obra de Cristo. Na verdade, especificamente sobre aquilo que Ele fez e como Ele nos deixou o exemplo para que nós, da mesma forma como Ele fez, nós andássemos nessa terra da mesma maneira. Amém, amados? Você é grato pelo aquilo que o Senhor fez na sua vida? Amém? Você é grato porque Ele, sendo Deus, Ele não tomou aquela posição como sendo algo próprio para se apegar, mas Ele mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Amém, amados? E hoje eu quero falar sobre isso, sobre servir. Amém? Eu queria que colocasse aí aquela foto que eu coloquei. Amados, nós que somos verbo da vida, diga assim: eu sou o verbo da vida. Glória a Deus. Nós temos um jeito de viver, um jeito de andar,
um jeito de nos mover, amados, um jeito de falar. Se você for em qualquer local do Brasil e do mundo, e você encontrar um verbo da vida, você vai ver que nós estaremos falando as mesmas coisas, agindo da mesma maneira, porque nós temos uma clareza sobre aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas mãos. Nós temos uma missão, temos uma visão e temos valores que norteiam a nossa vida aqui nesta terra. Amém, amados? E eu quero colocar isso para que você se familiarize com isso. Amém? Amém? Nosso DNA. O nosso DNA está representado nessa foto que você está vendo. Né? A nossa missão, levar. Essa foi a palavra que o Senhor Deus falou ao pastor Bud quando ele estava nos Estados Unidos. E essa é a nossa missão, esse é o propósito que nós existimos. Levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Foi isso que o pastor Bud ouviu do Senhor. Quando ele estava no Rema, ele disse, vá para o Brasil e leve a palavra da fé para libertar o meu povo. E a palavra da fé chegou até nós, amados, e hoje nós daqui temos levado essa palavra ao mundo. Amém, amados? Olhar por essa perspectiva, né, e acho que o professor Tiago Garcia estava falando isso. Nós, às vezes, não temos noção do que um ato de obediência pode provocar. As repercussões que um ato de obediência podem provocar, mas nós não sabemos. Mas Deus sabe. E Deus, quando olhou para o pastor Bud, ele esteve pronto para obedecer, amados. Eu digo, essa decisão de obedecer alcançou a mim e a sua vida. Amém, amados? E por isso nós somos gratos. Primeiramente porque o Senhor encontrou um motivo para operar a sua obra. E em segundo lugar porque encontrou também alguém disposto a obedecer. Amém, amados? A nossa visão é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Se você não sabe qual é a diferença de missão e visão, missão é o propósito de existir, visão é para onde nós estamos indo, amém? Você não vai para lugar nenhum que os teus olhos não estão vendo, amém? Se você não tem uma visão, você não sabe para onde você está indo. E eu te falo como um especialista, tá certo? Para quem sabe, eu sou oftalmologista, né? Então eu sei muito bem que a tua visão é importante para determinar o local aonde você vai chegar. Experimente, talvez não, né? Mas fica só a reflexão, né? Saia daqui, feche os olhos e comece a dirigir para ver se você vai chegar em algum canto. Não vai chegar em canto nenhum, né? Só como reflexão, tá, gente? Não vá tomar essa como uma sugestão para fazer, não, que não é muito sadio, não. E nós temos valores, amados, colunas que nos fundamentam naquilo que nós estamos fazendo. Nós vamos levar a palavra da fé. Nós vamos alcançar o Brasil e as nações. Na verdade, já estamos alcançando o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. E nós vamos fazer isso fundamentado nesses valores. Vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida abundante. Esses são os 10 valores que você vai encontrar. Aonde você for, em qualquer verbo da vida, amados, você tem que enxergar esses valores. Nós não estampamos isso faz parte da nossa cultura como verbo da vida. Você não vai ver um quadro estampado. Onde você for, você vai ver o povo da fé, o povo do verbo da vida, andando nesses princípios, andando nesses valores. Amém, amados? E hoje eu quero falar com você sobre coração para servir. Aleluia! Você está animado com isso? Dá uma boa série, né? A gente fazer uma série de ministrações sobre os valores do Ministério Verbo da Vida. Você vê como tem coisa preciosa aí, né? Mas o Senhor colocou no meu coração e hoje eu quero falar com você sobre coração para servir. Amém? Pode tirar a imagem, obrigado, gente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus, amados. O Senhor Jesus, amados, estava no céu. A Bíblia fala lá em João, no capítulo 1, o Evangelho de João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito sem ele. Ou seja, o Senhor Jesus estava desde o início de todas as coisas. Na verdade, ele é antes de todas as coisas, porque se ele é Deus, ele é eterno. Ele não tem princípio de dias, nem fim de existência. Ele é antes de todas as coisas. O tempo é uma criação dele. Ele estabeleceu o início das coisas, ele estabeleceu o fim das coisas. Ele está fora disso tudo. Ele sendo Deus, ele existindo sobre essa forma, ele decidiu se esvaziar. E ele não decidiu se esvaziar simplesmente para uma coisa de honra, uma coisa de glória. A Bíblia diz que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Uma posição de servidão, sendo encontrado em figura humana. Amados, eu não sei você, mas eu gosto de imaginar essa figura, né? Deus em toda a sua glória, amados. Você imagina um lugar bom de se viver, deve ser o céu, né? Deve ser bom demais, amados. É para lá que nós estamos indo. Lá é a plenitude daquilo que Deus é. Não há falta de nada, não há nenhum tipo de problema. Tudo funciona perfeito, porque lá é estabelecido plenamente a vontade de Deus. E Jesus estava lá. E havia um projeto da parte de Deus. E Jesus estava disposto a cumprir esse projeto. E para isso ele tinha que descer desse patamar. Veja que ele não deixou de ser Deus. Isso é um ponto bem importante que você precisa entender. Ele se esvaziou dos seus atributos, mas ele não deixou de ser Deus. Eu gosto que você pense da seguinte maneira, né? Eu sou médico, a minha formação, eu tenho um diploma que me confere o título de médico. Mas no ambiente hospitalar, como regra ou como prática, normalmente o médico está numa posição de autoridade, vamos colocar assim, né? Na prática isso acontece, na realidade existe bem a divisão de tarefas, mas para efeitos didáticos, pensa comigo, você vai num hospital, você vê o médico lá deliberando, prescrevendo, e tem uma equipe que o auxilia, que o apoia. Mas em determinado momento esse médico pode tirar o seu jaleco, pode se despir daquela indumentária que dá a ele aquela posição, e de repente ele vai lá mover paciente de um lugar para outro, de uma enfermaria para outra. Está precisando de alguém para deslocar um paciente que está da enfermaria A para o centro cirúrgico, o camarada vai lá, pega, leva. Não era da prerrogativa, ou não era da posição do médico estar fazendo essas coisas. Mas ele se despiu daquilo porque ele entendeu, há uma necessidade dessas coisas serem feitas. Deus, na sua prerrogativa, ele poderia permanecer firme naquela posição. É a posição dele. E veja, um médico que faz isso, ele não deixa de ser médico. Ele não perde o título. Mas ele não está mais revestido daquilo que dá a ele aquelas prerrogativas. Ele se esvaziou de si para fazer uma coisa que era necessária. Deus, na mesma forma, amados, e para que você entenda, isso é só uma questão didática, Deus, da mesma forma, estava lá. E por que Deus precisava assumir a forma humana? Por que Deus precisava morrer? Né? Eu sei que isso aí é uma coisa que às vezes, se Deus é todo poderoso, porque Ele simplesmente não determinou que o pecado parasse de existir, parasse de ter o efeito. Ele poderia fazer isso na sua onipotência, certamente. Mas porque Deus, além de ser todo poderoso, Ele também é todo justo, Ele precisava cumprir uma justiça. E se havia uma falha, deveria, pela justiça, haver também uma condenação. E Cristo precisava vir à terra para assumir a nossa condenação. Eu e você é que deveríamos estar lá. Mas Cristo assumiu a forma de servo. E veio para se oferecer como um sacrifício. O maior de todos os sentimentos, amados. Sabe, eu não sei se você já teve a oportunidade de andar de ônibus. E depois de andar de ônibus, começar a andar de carro. Quem já passou por isso? E aí depois
prosperou, cresceu na vida, adquiriu um carro. É bom demais, né, gente? É ou não é? Um carro para você, rapaz, eu vou ali, pego o carro, vou, volto a hora que eu quero, não tem problema. Está chovendo, não tem problema, vai para um estacionamento coberto. Agora, digamos que você perde o carro. Vai ser muito mais difícil você querer voltar a andar de ônibus, é ou não é verdade? Depois de conhecer aquilo que é bom, é difícil você querer ir para uma posição inferior. Cristo decidiu entrar nessa posição inferior. Ele sabia muito bem o que era a condição humana. Ele sabia muito bem o que era estar naquela condição. Ele sabia muito bem qual era a missão que ele deveria andar aqui na terra, o que ele iria fazer. A Bíblia fala que Jesus, já nos últimos momentos, nos últimos anos, nos últimos eventos do seu ministério, ele começou a dar a entender às pessoas que ele precisava ir a Jerusalém e morrer. Ele começou a dar a entender isso, ou seja, era algo que ele sabia a missão dele. Quando ele estava lá no Getsêmani orando, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sabia o que estava para acontecer. O pecado do mundo inteiro estava prestes a entrar nele, como uma oferta de sacrifício. Mas a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, servindo de todo o coração, não se valendo da sua posição, porque ele poderia. Afinal de contas, ele era Deus. Ele poderia sim se valer daquilo tudo, mas ele decidiu voluntariamente servir uns aos outros, servir à causa do Senhor, servir a nossa vida, amados, porque Ele nos deu esse exemplo. Essa palavra esvaziou-se é do grego kenosis, quer dizer que ele renunciou os seus direitos divinos. E grava bem essa palavra, renunciar os direitos, amados. Alguém que está disposto a servir, e servir de todo o coração, não pode estar se valendo dos seus próprios direitos. Amém? Aleluia, amados. Mas os meus direitos, isso não está certo. São os meus direitos. Quando a Bíblia fala em servo, e te trazendo um pouco para o contexto histórico desse momento aqui da civilização, estava falando literalmente de escravos. Né? A gente considera essa palavra muito ofensiva, né? Mas no sistema comercial daquela época era a forma normal. Né? E acontecia, você conhece relatos da Bíblia que diz aquele que devia, né? Viu um juiz e perdoou, e ele foi lá, ficou livre, mas depois ele não perdoou a dívida daquele que o devia menor, e aí o juiz pegou e o encarcerou e deixou ele preso até que pagasse toda a dívida. Esse deixar preso é estar servindo como escravo, até que pagasse toda a sua dívida. Então o servo era um servo, de fato um escravo, no contexto bíblico. E não tem a conotação que nós vemos hoje, né? Ou pelo menos em um passado mais recente, que era a escravidão forçada, aquela coisa dura, né? Opressiva, não é isso, mas era o sistema comercial daquela época. E Cristo se ofereceu como servo, como um escravo da causa do Senhor, para servir a mim e a sua vida. E nos deu esse exemplo. Então ele renunciou aos seus direitos. Porque aquele que serve como um escravo, ele está renunciando aos seus direitos. Qual é o direito que alguém que é um escravo tem? Nenhum. Ele tem aquilo que o seu Senhor dará a ele. Se o Senhor não dá direito nenhum, ele fica sem direito. Tanto é que há um apelo na palavra do Senhor para que os senhores tratem os seus servos com dignidade. Se você olhar para as Escrituras, há essa instrução. Diz que os servos têm que servir aos seus senhores como ao Senhor. Mas diz que os senhores, que são cristãos e têm servos, não diz, olha, libertem os seus servos. Não diz isso, não é instrução. E eu não estou fazendo nenhuma apologia à escravidão aqui, não, tá bom, gente? Fica tranquilo. Mas quando ele aponta para aquele sistema comercial, ele diz, olha, tratem os servos com dignidade. Isso aponta que existiam alguns que tratavam os servos sem dignidade. Por quê? Porque os servos, eles abriam mão dos seus direitos em detrimento ao seu Senhor, para servir ao Senhor como ele bem entendia. Abrir mão dos direitos. Foi isso que Deus fez. Ele abriu mão dos seus direitos como Deus, para ser um servo aqui na terra.
E esse foi o exemplo que ele nos trouxe, amados. Abre a tua Bíblia lá em João, no capítulo 13. João, no capítulo 13, é uma passagem bem conhecida. Versículo 3 em diante. Não, vamos ler a partir do versículo 1. Fica comigo nessa leitura. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aleluia, amados. Cristo nos amou até o fim. E isso é a chave central para um coração para servir, amados. É o amor. O amor é a chave para um coração para servir, amados. Porque quem ama de verdade se esvazia para servir. Quem ama de verdade não exige reconhecimento. Quem ama de verdade está interessado apenas no bem-estar do outro, mesmo que não venha a ser reconhecido por isso. E Cristo andou nessa terra dessa maneira, comigo e com você, amados. Ou você acha que não haviam pessoas que os rejeitaram, que viraram as costas? Os próprios discípulos, amados. De todos, amados, o único que permaneceu ali com ele foi João. Todos o abandonaram naquele momento de maior sofrimento. Todos. Aleluia. Durante a ceia, versículo 2. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traz Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Veja que mais uma vez o Senhor se despindo de algo. Esse despir-se também revela a nossa posição como nós devemos andar aqui na terra. Porque Jesus, quando veio à terra, ele se despiu da sua natureza divina, dos seus atributos divinos. E ele andando aqui na terra com o seu manto, em determinado momento ele também se despiu para servir uns aos outros, amados. Não bastava ele já estar numa posição inferior à que ele tinha direito, ele ainda desceu ainda mais, para nos dar um exemplo de como nós devemos agir uns com os outros. Se despiu da sua posição. E muitas vezes nós vemos pessoas se apegando àquilo que são. Rapaz, como eu vou fazer uma coisa dessa? Você não sabe quem eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou formado, eu sou graduado. Não, amados, nada disso vale a pena se apegar, não. Nada disso vale a pena se apegar. O que importa mesmo se apegar é com a palavra, é com o amor, amados. Se apegar com aquilo que Deus fez por nós e ter isso como um norte para a nossa vida, amados. Não se considere mais sábio do que Deus. Se Deus estabeleceu um caminho para você andar, é por esse caminho que você vai ter os deleites. Amém, amados? Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-á depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Versículo 12. Depois de ter-lhe lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestres e senhores, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Se o nosso Senhor, amados, foi capaz de se despir do seu manto para lavar os pés, por que nós não podemos lavar também os pés dos nossos irmãos uns aos outros? Aleluia.
Eu quero te contextualizar um pouco sobre essa questão de lavar pés. Talvez você já conheça esse contexto, né? Mas historicamente essa era a posição mais inferior. Era comum, né? As pessoas andavam muito, né? Não tinha carro naquela época, não sei se você sabe, né? O carro é uma invenção moderna, né? Chegou há pouco tempo, né? Mas na época não tinha, então as pessoas andavam muito a pé, né? Também não tinha esses sapatos bonitos que vocês andam aí bonitinho, fechadinho, né? Trabalhado no couro, na cola, né? Costurado bonitinho, olha, ó, coisa linda, né não? Então eles andavam muito de sandália, os pés não ficavam muito expostos na rua, na poeira. Você imagina animais passando, fazendo as suas necessidades no meio da rua, e o povo andando ali. Então era realmente uma parte do nosso corpo, né, naquela época, que ficava bem realmente abjeta, né, assim, bem suja mesmo. E era costumeiro quando as pessoas chegavam nas casas, né, as pessoas tinham servos, você era recebido por uma equipe, e aí os servos, eles se distribuíam em funções. Mas existia um que era responsável por lavar os pés. E esse servo era o mais inferior de todos. Era aquele servo que ninguém dava valor algum, que ninguém olhava. Até os outros servos olhavam com desgosto para esse servo que lavava os pés. Porque ninguém queria aquela posição. Era a mais inferior de todas. As casas que não tinham isso, né, por acaso não tinha como ter servos o suficiente para ficar nessa posição tão desprezível, os próprios convidados lavavam seus pés sozinhos, porque outras coisas precisavam ser resolvidas. E Jesus tomou essa posição. Ele se despiu da sua roupa naquela noite de ceia e decidiu tomar a posição mais inferior de todas. Veja só, ele era Deus. Ele é Deus. Ele se despiu dos seus atributos, foi achado em figura humana. E ainda estando em figura humana, ele nos deu o exemplo de servir ainda de uma forma mais profunda possível. Amados, nós temos que entender que nós temos uns aos outros, nossos irmãos, como o alvo daquilo que Deus operou em nós, amados. Se eu e você fomos alcançados pelo amor de Deus, e Cristo nos deu o exemplo, amados, nós temos que entender que Ele não nos fez melhor um do que os outros. Pelo contrário, Ele nos chamou para servirmos uns aos outros. Servirmos uns aos outros de tal maneira, amados, que a tua vida se move por aquilo. Ah não, mas que é isso? Eu sou um ministro da igreja, eu não posso estar fazendo essas coisas. Não, o que é isso? O que a sociedade vai pensar se me ver lavando um banheiro, amados? Amados, eu te falo pelo meu exemplo. Não mudou em nada a minha posição. Não tem problema nenhum lavar um banheiro. Não tem problema nenhum carregar cadeira. Não tem problema nenhum você passar aqui, ó, virar a noite resolvendo problema dentro da igreja, servindo uns aos outros. E eu não falo isso sobre servir, não é só sobre a igreja, não. Porque também não tem problema nenhum você ir na casa de um irmão que está fazendo uma mudança e ajudar esse irmão com a mudança. Quem já fez mudança aqui? Quem já teve a ajuda dos irmãos nessa mudança? É bênção ou não é? É bênção ou não é? Rapaz, que maravilha, amados, ver os irmãos se movendo para ajudar uns aos outros. Se movendo. Porque foi para isso que Deus te chamou. Para servir. Deus te livrou, amados, da indiferença. Deus te livrou de uma vida voltada só para o seu umbigo. A tal ponto que hoje você pode olhar para os outros. Por quê? Porque Deus cuida de você. E se Deus cuida de você, amados, você pode dispensar esse mesmo cuidado que Deus tem para você, para outras pessoas. Você não serve, amados, para construir algo, para as pessoas verem, rapaz, como ele serve bem. Não, você serve porque Deus construiu algo dentro de você. E porque Deus construiu algo dentro de você, amados, existe algo que pode ser doado. Existe uma grande diferença, amados, de uma pessoa que serve com interesse. Sim, há uma grande diferença. Primeiro, porque essa pessoa que serve com interesse, ela não se despe, tá certo essa palavra? Não vai se despir das suas posições, né? Não vai se esvaziar, né? Quem serve por interesse, na hora que a sua posição é colocada em xeque, essa pessoa já fica assim, desconfortável, já não é a mesma coisa.
mas aquele que serve de coração. E é interessante como esse valor dentro do Ministério Verbo da Vida não é simplesmente desejo por servir, ou vontade de servir, ou intensidade para servir. Esse valor dentro do Ministério Verbo da Vida é coração. Coração para servir. Está ligado a uma disposição interna, amados. Não importa quais são as objeções, não importa quais são as pressões, amados. O teu coração está voluntarioso para isso. Voluntarioso para servir. Aleluia. Não importa se você vai baixar de posição, amados, externamente. O que importa é que você cumpra aquilo que o Senhor mandou para a sua vida. Servir uns aos outros, amados. Amados, eu não sei você, mas há um deleite tão grande no Senhor em poder estar em comunhão com os irmãos. Porque essas coisas acontecem na comunhão. A Bíblia fala que aquele que se isola é egoísta e busca os seus próprios interesses. Então, para começo de história, se você quer andar nesse coração para servir, se você quer andar nessa disposição do Senhor, você tem que estar em comunhão. Você tem que estar ligado com os irmãos. Você não pode se isolar. Porque o que se isola busca os seus próprios interesses. É o oposto disso. Agora, na comunhão, você vai se conectar com as necessidades uns dos outros. E conectando-se com as necessidades uns dos outros, você vai poder ser uma mão estendida para servir. Você vai poder ser a mão estendida de Deus para aliviar as pessoas. Agora, se você não conhece, se você não vive, se você não está nem aí para os irmãos, amados, vive uma vida indiferente, você não vai desfrutar daquilo que o próprio Deus determinou para mim e para a sua vida. Como é bom, amados, você, às vezes, acordar mais cedo, né? E entenda, existem várias maneiras de servir. Você não vai servir apenas na igreja, apesar de que é um excelente local, né, para você desempenhar isso. Deus idealizou isso, né? Deus idealizou a igreja. Igreja é uma ideia divina de Deus. Eu estava conversando com o Miro, com o Garcia, sobre como é bom, amados, viver em igreja, viver em comunidade. É uma ideia maravilhosa, amados. Eu amo a minha igreja, eu amo meus filhos na igreja, amados. Eles estão lá recebendo uma instrução divina. Eles não estão em qualquer lugar, eles não estão ouvindo coisa de YouTube, sendo influenciados por outras coisas. Há uma comunidade aqui que nós cooperamos uns com os outros para que tudo vá bem. É um ótimo lugar, amados, para você começar a servir uns aos outros. Mas vai além disso também, vai além desse ambiente de quatro paredes. Vai além disso. Amados, é você dispor no seu coração intenção de orar. Sabia que orar pelo irmão, amados, pode ser uma excelente maneira de você servir? E uma oração com intenção. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, né, e a sua alma estava profundamente angustiada, ele chamou alguns para orar com ele. E o que aconteceu com os camaradas lá? Tudo dormindo. Tudo dormindo, rapaz. Jesus, o mestre, numa angústia profunda, num sofrimento profundo na sua alma, e os camaradas dormindo, descansando. Amado, que tal você perder algumas noites de sono para orar pelos irmãos? Não por você, pelos irmãos. Por pessoas que estão no hospital, por pessoas que estão passando pressão financeira. Amém? É bom você dormir. É bom você descansar, é bom você ter essa consciência de que tudo está bem com você, amados. Mas você ver pessoas padecendo e sofrendo, e isso não te mover, amados, o amor de Deus precisa entrar no seu coração. O amor de Deus precisa mover a tua vida. Você precisa se despir da sua situação e descer a uma posição de servo, orando uns pelos outros. Glória a Deus. Se você tem meios para ajudar, ajude. Se você tem direções para ajudar, ajude. Mas orar, amados, não custa nada. Eu digo, não custa monetariamente. Você pode fazer isso. E você vai ser enriquecido. E você vai estar aliviando pessoas, amados. Sabe que as pessoas, nesses tempos, amados, as pessoas desconsideram o poder de oração. E fazem quase que religiosamente, amados. Isso é triste. Isso é triste porque as pessoas, eu tenho que orar. Aí vai dormir, Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado por essa cama, obrigado pelas todas as comidas. Não lembra nem das refeições, né? No final do dia é que ora, obrigado por todas as refeições que o Senhor me deu e dorme, amém. É quase uma oração religiosa. E acho que acorda, obrigado, Senhor, por essa noite, vamos trabalhar.
e passa o dia todo e esquece, amados. Amados, oração tem poder. A Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Quantos justos nós temos aqui? A tua oração é poderosa, amados. A tua oração é poderosa e você pode direcionar ela sobre a vida de pessoas, amados. E elas serão alcançadas por aquilo que você está declarando. Não viva uma vida só voltada para você, amados. Aleluia. Perca noites de sono orando pelos irmãos, amados. Se levante em intercessão. Isso é proveitoso. A Bíblia fala que nós devemos andar preferindo em honra os outros antes de nós mesmos. A Bíblia fala, abre lá, Romanos 12, no capítulo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Coloca aí, Miguel. Luiz também pode ser. Romanos 12, no versículo 10, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe, essa expressão preferindo-vos em honra, preferindo, a expressão grega dá um sentido de se adiantar em honrar, tomar a frente, ir adiante, né? É você não esperar alguma coisa acontecer em seu favor, você vai lá e faz. Você se adianta, você corre para fazer primeiro. E se não vier de volta, não tem problema, você já fez o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz para você se adiantar em honrar. Diz para você ir à frente e fazer, antes de fazerem com você. Sabe, amados, o amor é assim. O amor, ele paga o preço, antes mesmo de ver o resultado. Amém? Quando você vai contratar um serviço, né? Digamos que você vai cortar o cabelo. Eu espero que com você seja assim. Comigo é assim. Eu primeiro corto o cabelo para depois eu pagar. É assim ou não é? Né? Primeiro faz, depois... Porque se o camarada estragar seu cabelo, você vai ficar, rapaz, que é isso que você fez no meu cabelo? Não quero saber e tal. Você pode se aborrecer, né? O camarada passou lá uma máquina errada, fez um buraco no seu cabelo. Então, normalmente, quando você contrata um serviço, você paga primeiro, ou você recebe o serviço primeiro, para depois pagar. Com amor é o contrário, amados. Com amor você paga primeiro o preço. Quando Jesus veio pagar o preço pelas nossas vidas, amados, não havia nada que nós pudéssemos oferecer a Ele, em troca daquilo que Ele estava fazendo por nós. Mas Ele pagou o preço mesmo assim. Ele se adiantou. Esse é o preferindo-vos em honra. É se adiantar, é tomar a dianteira. É fazer antes que qualquer coisa venha em teu favor, amados. Não esperar ser honrado para então honrar. Nos adiantar em honrar aos outros primeiro. E deixa eu te dizer uma coisa, essa honra tem que estar bem direcionada. E você vai entender agora o que eu digo, amados. Talvez você conheça pessoas assim, talvez você seja essa pessoa, né? Eu espero que não, mas talvez aconteça. É raro, mas acontece, né? As pessoas estão aí e a pessoa trata todo mundo bem. Trata todo mundo certinho. Rapaz, que maravilha, venha, passe, vá, deixa eu lhe servir, deixa eu lhe ajudar, tome aqui, vá adiante. Mas quando chega os de casa, vai para lá, passa daqui, não quero saber, arreda. É raro, mas acontece, gente. Honra mais os de fora do que os de casa. E aí está desequilibrada a tua balança. Porque o amor, ele parece uma frase do mundo, né? Mas fazer o bem sem olhar a quem, né? Não tem uma frase assim, né? O amor, amados, ele não está olhando quem é o alvo. Ele simplesmente está olhando para a ordenança, para aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Vai e faz. Porque a Bíblia fala que quando Jesus morreu por nós, nós éramos seus inimigos. Inimigos de Deus. E Ele foi e pagou o preço mesmo assim. Jesus, quando estava lá na ceia e se despiu, Ele lavou os pés de Judas também. Judas estava lá também, recebendo aquela demonstração, aquele exemplo. Meu irmão, pague esse preço. Não desequilibre, amados. Olhe para a sua casa também. Quando a família vai bem, tudo vai bem. Quando a família vai bem, tudo vai bem. Não desequilibre as balanças, amados. Sirva bem as pessoas. Honre as pessoas, mas também honre os de casa. Honre os da família da fé também, amados. Não importa se essa pessoa tem ou não posição.
Eu lembro uma vez que eu estava indo trabalhar, né? Eu estava arrumado com uma roupa social e de repente eu encontrei um irmão da igreja, que não era mais nem da igreja que nós congregamos, mas eu o reconheci, havíamos congregado junto um tempo, mas ele sabia que ele ainda estava crente no Senhor e tudo, independente de qualquer coisa. Ele estava trabalhando de motoboy. E ele estava lá esperando o elevador para fazer uma entrega. Né? Eu cheguei, rapaz, que maravilha te ver aqui. Fui e dei um abraço nele. Na frente de todo mundo, estava lá o rol, o pessoal esperando, e dei um abraço nele. Esse homem começou a chorar na minha frente. Eu, calma, cara, o que foi? Não, pai, eu estou aqui, sabe, pensando, oxi, o que é que foi, homem? Isso aqui não vale nada não, tenha calma. Tenha calma, é o amor. Amados, não importa, amados, você tem que se mover, amados, pelo que está dentro, amados. Ah, mas a minha roupa, o que vão pensar de mim? O que essa pessoa pode dar para mim, amados? Nada disso importa. A Bíblia diz, e o Senhor nos deu essa direção, amados. Nós não fazemos nada esperando nada em troca, não, amados. Nós simplesmente fazemos. Deus não te deu a instrução de exigir ser honrado. Deus te deu a instrução de honrar. Deus não te deu a instrução de exigir ser servido. Deus te deu a instrução de servir. Deus não te deu a instrução de exigir ser honrado. Deus te deu a instrução de honrar. Né? Isso vale para o casamento também. Às vezes o marido, a mulher está vendo, tem que me honrar. Me honre agora. Não, amados, vá lá e faça. Faça primeiro, se adiante, preferindo sem honra. Vá à frente e faça. Aleluia. Esse é o caminho que o Senhor nos designou. Amém, amados? Servir é considerar a necessidade do outro acima da nossa própria conveniência. Ah, mas não é conveniente para mim eu estar saindo da minha casa tal hora para ajudar fulano. Tá, pai, que tá tão... Eu já cheguei em casa, não vou... Para que eu vou sair daqui, amados? Servir é honrar os outros, mesmo quando isso vai contra a nossa conveniência. Na verdade, é nesses momentos que o servir vale mais a pena. É nesses momentos onde você vai e faz mesmo assim. Ah, mas a minha carne não quer. Amados, a tua carne não vai querer mesmo não. Deixa eu te dizer uma coisa, a tua carne não vai se converter. A tua carne ela vai ser transformada. Não tem jeito para a tua carne, o único jeito é a transformação. A Bíblia diz que quando o que for corruptível, um dia vai se revestir de incorruptibilidade. Não tem jeito, não tem como você converter a sua carne não. O que você faz com ela? Coloca ela no lugar. Ah, mas eu não quero servir, eu não quero fazer aquilo. Mas é assim mesmo, a sua carne não vai querer não. Mas o teu espírito é recriado com uma mente renovada, amados, tem que operar na tua vida e você tem que se mover dessa forma. Somos espirituais, amados. Nós não nos movemos por circunstâncias naturais. Nós não nos movemos por aquilo que o nosso desejo carnal nos inclina. Nos movemos pelo que a palavra de Deus diz. Se a palavra nos impulsiona a uma vida de serviço, amados, é lá que eu quero ser encontrado pelo Senhor. É lá que eu quero ser encontrado pelo Senhor, amados. Amém? Aleluia. Mateus 6... Versículo 1, versículo 21. Versículo 19 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Versículo 21, porque aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Em Provérbios, capítulo 13, se não me engano, 4, Provérbios 4, 23, coloca aí, Luiz, por favor. Diz assim, sobre tudo o que se deve guardar. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amados, um coração para servir, e eu acho maravilhoso isso, porque intencionalmente esse coração para servir está ligado aos tesouros que nós temos. Os nossos tesouros, amados, vão estar, aonde estão os nossos tesouros, lá vão estar o nosso coração.
Se o teu coração está ligado a servir pessoas, amados, o teu coração vai estar sendo guardado por esse ambiente onde o Senhor te ordenou, esse estilo de vida. E você andando nessa realidade, você vai estar agradando ao Senhor. E isso é guardar, porque você não vai estar colocando nem ajuntando tesouros na terra, mas nos céus, aonde o Senhor vê. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15 que o Senhor não é injusto. Ele vê o nosso trabalho, e o nosso trabalho não é vão. Amém, amados? Quando nós servimos uns aos outros, isso conta para o Senhor tesouros lá no céu, onde está, ou deveria estar também o nosso coração. Se o reino, diga assim, se o reino é o meu tesouro, servir será uma alegria e não um fardo. Amém, amados? Se o teu coração está no reino, amados, servir ao Senhor não vai ser um peso. Servir aos irmãos não vai ser um peso, vai ser uma alegria. Aleluia, amados. É você poder ser alívio para as pessoas. É poder andar de uma certa forma como a igreja primitiva começou. Né? Eu entendo que o contexto econômico lá era completamente diferente, mas o princípio se sustenta, amados. A Bíblia fala que naquele tempo não havia nenhum necessitado sequer, porque as pessoas, tendo os seus bens, eles vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos para servirem a todos, amados. Eu sei que o contexto é particular daquela época. Eu não estou dizendo que você tem que vender as suas posses, colocar aqui à disposição para que a gente possa estar fazendo isso. Não estou falando isso. Amém, amados? Não estou falando nenhum tipo de ação social nesse sentido. Eu estou falando do princípio. O princípio de alguém que se move voluntariamente para se mover em direção aos irmãos, se mover em direção às necessidades dos irmãos, servir a eles como se a vida deles fosse a sua própria necessidade. Porque se você olha para a necessidade do irmão, amados, e nada mexe em você, amados, o teu coração não está no lugar certo. Mas se o teu coração está de fato no reino, amados, alegria em servir. Quem guarda o reino no coração prefere o outro em honra, amados. Amém, amados? Servimos não para construir uma imagem diante dos homens, mas porque Deus construiu algo na minha e na sua vida, amados, nós podemos servir aos outros. Porque Deus construiu algo na minha vida, amados, eu posso me doar em favor dos outros. Eu posso me levantar de madrugada e ir ao socorro de alguém, porque há algo que nos move, amados, nesse sentido. Porque o Senhor nos livrou, o Senhor nos deu o exemplo, o Senhor serviu. E porque Ele serviu, nós podemos servir também. Aleluia, amados. Olha para as circunstâncias, olha para os cenários que você tem desenhado na sua vida. Ao teu redor, amados, eu te digo, não vão faltar oportunidades para você ser alívio para as pessoas. Não vão faltar oportunidades de você servir alguém, de você, às vezes, só dar um abraço, amados. Só dar um abraço, como aquele abençoado estava lá. Eu não sei o que estava passando na vida dele, né? Eu não sei o que ele estava precisando naquele momento. Mas eu sei que algo de Deus foi passado para a vida dele naquele momento. Um consolo, talvez uma alegria de saber que ele é amado, amados. Deus precisa de você para fazer isso. Deus precisa de você, amados. Você é a extensão, você é a manifestação da bondade de Deus na terra, amados. E se as pessoas olharem para a igreja e não verem essa disposição, aonde elas vão ver? Ou você acha que há uma ONG aí vai ser o exemplo de vida com Deus, de servir, de amar? Não, amados, é a igreja. A igreja que é o exemplo para o mundo, amados. E digo, servir sem interesse. Servir sem querer nada em troca, amados. O que nós poderíamos dar ao Senhor? Hein? Pega o homem mais rico, Elon Musk aí. Ainda é ele? É, né? Deve ser. É rico, né? Pega um cabo bem rico aí. O que é que esse homem pode dar a Deus? O que é que esse homem pode acrescentar sobre Deus? Mas também, por ele, Cristo veio servir e morrer. Essa é a verdadeira forma de servir, amados. Porque se você só serve aqueles que podem te dar algo em troca, que só podem te dar um benefício em troca, amados, o teu coração não está envolvido nisso.
E bajulação não entra no céu. Bajulação não entra no céu. Sabe qual é a diferença de bajulação e honra? A bajulação, ela se move em um benefício próprio. A honra, ela se move em um benefício alheio a você mesmo. Não importa, a pessoa não precisa ter nada, mas você vai lá e faz. Você vai lá e faz. Não importa o quão alta a sua posição seja. Você se desce, vai se despir. Você vai se despir daquilo tudo e vai operar em favor dela. Porque foi assim que Cristo nos ensinou, amados. Alinhe o teu coração para essas coisas. Se mova dessa forma. Faça isso de forma intencional. De forma intencional, amados. Servir, andar no Espírito não é um acidente. As pessoas pensam que, nasci de novo, agora, virei um ser espiritual, vou andar aqui flutuando, não vou mais pecar, né? Amor vai exalar da minha vida. Amados, graças a Deus que muda as coisas por dentro, amados, mas continua sendo uma ação intencional. Servir continua sendo uma ação intencional. Não acontece por acaso. Não acontece por acaso, amados. Você tem que se mover em favor das pessoas. Aleluia, amados. Deus é bom. Sabe, amados, quando eu digo que o contexto de igreja é o melhor local para você se conectar com pessoas, é porque é. É porque de fato é. Porque entra aqui qualquer pessoa, amados. E qualquer pessoa aqui vai ser tratada da mesma forma. Qualquer pessoa vai ser tratada da mesma forma. Eu falo da nossa igreja. Nós não alimentamos acepção de pessoas, amados. Entra a pessoa aqui destruída, sem nada. Ela vai ser amada. Ela vai ter a oportunidade de ser acolhida. Ela vai ter a oportunidade de servir também. Porque não existe pessoa tão pequena que não possa servir a outros. Mas entra também o camarada rico, aquele que tem posse. Da mesma forma ele vai ser tratado. Da mesma forma ele vai ser assistido. Da mesma forma também vai ter a oportunidade de servir. E como é bom servir, amados. Como é bom, amados, você vê que a tua disposição impactou a vida de pessoas. A Bíblia fala, amados, a respeito daquilo que Jesus fez. Está lá em Isaías. Diz assim: tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. A respeito daquilo que Jesus fez, amados. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, amados. Como é bom você se gastar pelos outros e ver que aquilo que você fez provocou algo de Deus na vida delas. Provocou algo de Deus, amados. Viver voltado só para você, amados, é uma vida muito medíocre. É uma vida que não contempla de fato as grandezas de Deus. É bom ser servido, mas melhor é servir. Melhor é dar do que receber. Melhor é ver as pessoas crescendo do que você mesmo está sendo promovido. Devemos nos alegrar mais, amados, quando vemos os irmãos sendo promovidos, os irmãos crescendo, os irmãos avançando. Eu lembro, eu já compartilhei isso com algumas pessoas. Eu lembro quando eu estava prestes a assumir o Rema, em 2022 para 2023. Mas nas formaturas de 2022, era como se entrasse dentro de mim um sentimento de paternidade. E eu estava vendo aqueles alunos se formar, que nem eram os meus alunos, por assim dizer, né? Mas eu estava vendo eles se formar e começou a vir dentro do meu coração uma alegria, uma satisfação tão grande por ver pessoas crescendo e se desenvolvendo por causa da palavra, tendo as suas vidas transformadas, amados. E ao longo desse tempo que eu estive à frente do Rema, e eu posso dizer agora também na frente da escola de ministros, amados, como é bom, amados, ver a palavra mudando a vida de pessoas. Como é bom ver que a palavra de Deus, ela está operando e nós temos nos tornado cooperadores, amados. Amados, não é só sentar numa cadeira e ficar lá dando canetada, não. O trabalho de um diretor é árduo. O trabalho de uma diretoria é árduo.
O trabalho de uma equipe de monitoria é árduo, mas há uma recompensa. E a recompensa não é para nós, não é para nos enaltecer. A recompensa se manifesta na vida dos outros. Amados, busque recompensas não na sua vida, mas na vida dos outros. De tal modo que a tua alegria é ver os outros prosperarem. De tal modo que a tua alegria é ver os outros mudando de vida, amados. Quem era a pessoa? Tinha alguma coisa para te dar? Não importa, amados. Faça mesmo assim. Como eu disse, um ato de obediência nós não sabemos a repercussão que pode dar. Às vezes você está evangelizando alguém que vai alcançar cidades, nações. E o teu serviço está sendo um alívio para aquela pessoa. Se mova em favor dos outros, amado. Se adiante, como diz a palavra. Vá à frente para honrar uns aos outros. Amém? Você pode ficar de pé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amados, eu sei que hoje não é um culto do Espírito Santo. Isso é uma prática que normalmente nós fazemos no culto do Espírito Santo. Mas eu queria que você juntasse rapidinho alguns grupos, né? Tomasse um tempo para, de coração, amados, se mover em oração uns pelos outros. Faça isso rapidamente, grupos de 3, 4 pessoas. Vamos nos mover, amados. Ah, pastor, eu já não venho no culto de terça para não ter isso. Nós nos movemos pelo Espírito, amados. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Pode, baixinho. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos livrou de uma vida indiferente. Nos movemos em amor uns para com os outros. Aleluia. Abraço como roche querer. E quebra braço querer que. Quebra braço como roche querer. Quebra braço que braço. Que braço. Como roche como braço que. Isso. Obrigado, Senhor, porque alívio está chegando. Alívio está chegando, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, o Senhor é bom. Glória a Deus. Tem alguém, amados, que aqui no nosso meio nunca entregou a sua vida ao Senhor? De fato, isso que Cristo fez, morreu e se entregou por nós, é uma porta, é uma janela de oportunidade que foi aberta. Para quê? A Bíblia diz que para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz que com a boca, com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Aleluia, a respeito da salvação. Tem alguém que está aqui e deseja fazer essa confissão pública, anunciando o seu amor ao Senhor, porque entende que esse é o caminho para a salvação. Aleluia. Essa é a oportunidade, o Senhor te chama. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, Ele que tão bondosamente ofereceu a sua redenção, essa é a oportunidade que você tem. Não deixe isso para depois, não deixe isso para amanhã. O dia de amanhã você não conhece. A oportunidade que se abre hoje é uma oportunidade de amor. Glória a Deus. Te amamos, Senhor. Glória a Deus. Se você já nasceu de novo e ainda não é batizado com o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que nós, os que cremos, falaríamos em novas línguas. Nós, os que cremos, receberíamos um revestimento de poder. Então, se você crê, há uma capacidade sobrenatural no Espírito para que você se mova, sendo uma testemunha do Senhor. Aleluia. Deus é bom. Faz só um sinal, a gente vai orar com você e você vai ser cheio. A Bíblia nos dá como evidência o falar em línguas. É uma evidência bíblica. Todos que foram cheios falaram em outras línguas. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tem alguém que está com algum sintoma de enfermidade e deseja oração para cura? Muito bem, gostei. Tem que ser assim, com fé. Eu normalmente não insisto, né? Mas quando a pessoa se move em fé, rápido acontece. Glória a Deus. É cura ou é batismo? Oh, aleluia. Glória a Deus. Você vai ser cheio, minha irmã. Foi que oração para cura? Amém, amém. Tem alguém mais que deseja o batismo com o Espírito Santo? Amém. Não perde essa oportunidade, não. É algo poderoso que acontece. Você não vai estar falando, não vai sofrer uma lavagem cerebral, não. Você vai receber o poder do Espírito. Amém? Pode ir lá, gente. Amém, amados. Estenda a tua mão para cá, vamos orar pela vida do nosso irmão. Pai amado, eu te dou graças, Pai, pela tua bondade, Senhor. Porque pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. E essa é a realidade da vida do meu irmão, Pai amado. Toda dor, todo o processo inflamatório, tudo aquilo que venha a existir contrário à tua palavra, Pai amado, nós lançamos agora uma sentença e venha a cair em nome de Jesus. Sobre a vida dele opera o poder do Espírito e da vida, Pai amado. O sangue do Cordeiro o redimiu e as chagas, as feridas de Jesus os sarou, Pai amado. E essa é a realidade que nós cremos e assim se manifestará, Pai. Eu creio que todo o exame não vai mostrar outra realidade senão aquela que nós cremos pela tua palavra, Pai amado. Saúde plena em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Deus abençoe. Glória a Deus. Senta um pouco, amados, antes de pastar. Amém. Cura, venha. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus.
é bom. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a tua mão, amados, para cá. Glória a Deus. Não se apresse nesse momento, amados. É uma forma de você servir. Oh, aleluia. Pai amado, eu te dou graças, Pai amado. Oh, aleluia. Porque o Senhor preserva em saúde os teus filhos. O Senhor preserva em plena saúde, Pai amado, ao longo de toda a sua vida, Pai. E assim nós cremos sobre a vida da nossa irmã Salma, Pai amado. Plena saúde sendo restaurada, Pai amado. Plena saúde, gozando da sua ditosa velhice, Pai amado, em alegria. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Toda alteração do sistema neurológico cessando em nome de Jesus. Toda alteração osteomuscular cessando em nome de Jesus. E a saúde divina sendo estabelecida, Pai. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos no Teu poder, Pai amado. E estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em nome de Jesus. Plena saúde. Plena saúde, em nome de Jesus. O Senhor te ama. Você é amada pelo Senhor. Amém. Amém. Deixa eu só desligar aqui. Problemas de ansiedade, depressão, tem trabalhado muito no trabalho, esquecendo das coisas, fazendo coisas erradas. Entendi. Como é teu nome? Mateus. Fica aqui de frente para mim, Mateus. Oh, aleluia. Pai amado, eu te dou graças, Pai amado. Aleluia. Pai, eu te dou graças. A tua palavra fala sobre uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que não vem do mundo, mas vem do Senhor. E eu declaro essa paz invadindo a vida do Mateus. Em nome de Jesus. Ah, sim, Senhor. O Senhor restaurou a vida de Mateus. O Senhor pagou um alto preço. E hoje Mateus tem o consolo do Senhor. Hoje Mateus tem o conforto do Espírito. A paz que excede todo entendimento, vindo sobre você e preservando a sua mente, a sua alma, em nome de Jesus. Amém. Mateus, você já entregou sua vida ao Senhor? Glória a Deus, o Senhor é bom. Amém, amados? Glória a Deus. O Senhor é bom. Fim. Está aparecendo ali para mim. Glória a Deus, amados. Que alegria, né? Olha mesmo para essa realidade e busca as oportunidades. Amém, amados? Elas se colocam diante de você. Mirelle pediu antes de eu passar para